Pimbas, quem imaginaria escândalo de corrupção no governo Lula, desvio de 6,3 bilhões de reais no INSS, que é ligado inclusive ao presidente do PDT e ministro do governo Lula. Além disso, a gente também tem o centrão praticamente desembarcado do governo Lula a essa altura. Essa foi uma nota extremamente pesada, vamos conversar disso. E resultados da Argentina, projeções de PIB cresceram, salários estão subindo fantasticamente e o PIB está crescendo 5,7%, quase na beira de ser o maior PIB da história da Argentina. Vamos lá, uma coisa de cada vez. E não é nem a primeira vez. Hoje teve a notícia de uma gigante operação contra fraudes no INSS. E eu digo que não é a primeira vez porque, assim, a Lava Jato teve escândalos em praticamente todos os fundos de previdência de estatais do Brasil. Postales, Prev, tudo. Todo mundo se ferrou. Funcef, todo mundo se ferrou. Inclusive, existe uma razoável suposição de que os escândalos de desvios, de prejuízos, de corrupção dentro dos fundos de aposentadoria eram maiores do que a Lava Jato. Eram maiores do que a Petrobras. Existe essa suposição. E, nenhuma surpresa quando bateu isso aqui. O que é o escândalo? Acusa-se, há indícios extremamente fortes, de que aposentados estavam sendo descontados, por isso que o nome era Operação Sem Desconto, que eu achei o nome paia pra caramba. Assim, 4 de 10. Vocês tentaram, mas enfim. Aposentados estavam sendo descontados para dar dinheiro para sindicato. Então, os sindicatos receberam, ao longo dos anos, 6,3 bilhões de reais de aposentados sem anuência, sem autorização, sem consentimento dos aposentados. Quer dizer, estava roubando aposentado para bancar sindicato. E aí, a pergunta é, 211 mandados. Porque assim, entrar em um escritório e pegar os documentos lá é um mandado de busca e apreensão. Aí você vai entrar na casa do presidente do INSS, digamos, é outro mandado. Você vai, é outro. 211. 700 policiais federais. Gente, eu cobri várias das operações da Lava Jato. Isso aqui é chutão aqui. Eles bateram na porta dos sindicatos. O meu chutão é que eles bateram na porta dos sindicatos que receberam também para falar: cadê os boletão? Cadê os recebimentos? 6 mandados de prisão temporária no Distrito Federal, Alagoas, Amazonas, praticamente todos os lugares. 6 servidores públicos afastados e estimados 6,3 desviados entre 2019 e 2024. E aí é interessante que a esquerda já pegou isso aqui e falou: estava acontecendo no governo Bolsonaro. Gente, vamos lá. Como é que a sua tese seria que o Bolsonaro organizou, por mais que você acredite que o Bolsonaro é corrupto, tipo assim, independente da sua opinião sobre ele, como é que você falaria assim, não, o Bolsonaro organizou um esquema de corrupção, de desvio do INSS para sindicato? É uma tese um pouco esquisita, vamos combinar. O que é a minha suposição aqui é que esses descontos irregulares em idosos já estavam acontecendo lá, ninguém via, ou quem estava vendo lá dentro falou, bom, toca porque eu acho que tem que acontecer mesmo, tem que financiar os sindicatos porque vive a esquerda. Acho que era isso, até vale lembrar, né, só porque o presidente é o Bolsonaro quer dizer que todo mundo da máquina é. Isso acontece bastante. Né? Só os nomeados vão ser, e ainda olha lá, porque às vezes falta gente pra nomear, e depois tudo embaixo, gente. Você acha que é funcionário público do INSS? Você acha que o cara é de direita? Por favor, né? E não é a primeira vez que a gente vê isso. Aliás, um adendo. Por que existe sindicato de idoso? Porque assim, mesmo que você defenda... Outro ponto também. Mesmo, eu adoro esses pontos onde assim, mesmo que eu posso concordar com você um monte de coisa e ainda assim você tá errado. Mesmo que você defenda sindicato, mesmo que uma pessoa de esquerda fale assim, a gente precisa disso. O idoso vai receber do INSS e é um reajuste automático. Todo ano tem o reajuste lá e tudo mais, e se o presidente não reajustar pensando nas pessoas direitinho, de acordo com a inflação e tudo mais, vão tacar fogo em tudo. Por que você possivelmente precisaria de um sindicato de idoso? Assim, não tem outra opção. É um bando de parasita isso aqui que recebeu 6 bilhões e 300... E eles vão ter que devolver.
Só que assim, isso aqui provavelmente já virou pedra e já fumaram. Quem será que vai pra cadeia nisso? A gente sabe que no fim das contas o Gilmar Mendes vai soltar todo mundo e daqui 6 meses vai ser antidemocrático dizer que isso sequer aconteceu. Mas o fascinante é que lá em fevereiro de 2023, esse aqui é um novo presidente do INSS. O anterior era do PSD investigado por escândalo. Quer dizer, já era uma coisa assim, né? Já era uma coisa meio constante, parece, né? Indicar gente suja para INSS ou para fundos de pensão. Vale lembrar também teve a indicação daquele cara que era sindicalista também pro fundo de pensão do Banco do Brasil, acho que foi esse, que o Léo Siqueira depois derrubou o cara e depois a justiça colocou de novo e depois o fundo deu prejuízo, todo mundo ficou tipo... Claro, se coloca um militante no negócio, óbvio que dá prejuízo. Não. E a preocupação do governo é o quê? A preocupação é que isso se alastre e pegue no loop. Porque assim, você já teve uma indicação e outra aqui, e ele que cuidava disso, e ele que cuida do INSS e tudo mais. E o cara é o cara que defende sindicato. Esse é o cara que queria colocar, tipo assim, sindicato na... Lembra do animal? Do absoluto divórcio completo com a realidade de animal que falou assim, não, se a Uber sair do Brasil, os Correios vão fazer um aplicativo e a gente faz funcionar. É essa criatura. É esse desprovido de qualquer função cognitiva que sugeriu isso aqui. E o que ele faz? Além dele ser ministro da Previdência Social, ele é também... Cadê aqui? Bom, ele foi Ministério do Trabalho e Emprego na presidente. Dilma Rousseff, presidente, não colocaram presidenta. Obrigado. Mas ele é presidente do PDT. E é presidente do PDT há muito tempo. Será que esse é o custo do apoio do PDT ao governo? Vamos ver. E eles estão preocupados que vai esbarrar no cara. Tá bom. Essa é a preocupação do governo. Agora, em outras discussões também políticas, isso aqui é um desembarque da União. Praticamente. Muito perto de ser. Eu já falei algumas vezes anteriormente que o Centrão já não está mais muito alinhado com o Lula e estavam considerando um desembarque. E logo depois que o Juscelino Filho se demitiu, depois de uma porrada de investigações de corrupção que pegaram ele, no governo Lula, olha só, ministro do Lula com corrupção. Que coisa inesperada, né? Logo depois que ele saiu, o Ministério de Comunicações, que não dá pra entender possivelmente o que aquele cara tinha a ver com comunicações, ficou vago, mas era uma vaga do União, né, no acordo de apoio ao Lula. E foi convidado o Pedro Lucas Fernandes, que é o líder do União na Câmara dos Deputados, foi convidado, eu ia falar condenado de certa forma, né? Mas convidado a ser ministro, e ele recusou numa nota oficial publicada com a logo do União. Assim, isso é tipo você dar uma cantada na guria, e ao invés dela só assim não respondeu não, etc e tudo mais, ela compra um outdoor na frente da casa da sua mãe pra dizer assim, não, eu não quero teu filho. É tipo isso. Às vezes eu dou esses exemplos, a galera fica até tipo, Rafael, isso foi específico, tá tudo bem. Não, só inventei isso agora, ok? Eu tô cansado, essas coisas acontecem. Mas esse tipo de recusa é praticamente um tapa na cara. É falar assim, não, a gente não quer nada a ver com isso. Nós agradecemos. A gente tá tentando assim, não, mas não quero ter nada a ver com esse negócio aqui, não. É grave pro Lula. Claro, pra gente é festa. Mas sinaliza que o governo está com dificuldade de manter sua base e agora você tem mais isso, cara. Qual que vai ser a próxima coisa grátis que eles vão tentar dar pra comprar voto, pra tentar balancear isso aqui? Fica a pergunta. Enquanto isso na Argentina, você costuma ir com essas notícias, aliás. Corrupção, Centrão desembarca, a Argentina tá crescendo. Vocês sabem que esse vai ser o tema por, tipo assim, o próximo ano e meio, né? Então, vamos lá. A FMI revisou a sua previsão de crescimento da Argentina de 5% para 5,5%, e inclusive o Brasil está aqui em 2%. Tipo assim, lá, China 4%. E vale lembrar, senhores, e isso aí eu fiz um Reels, um Shorts, inclusive, que até estourou bastante por causa disso. Falei assim, gente, 1/3 do PIB mais ou menos da China é fraude, tá? Isso aqui já tem um monte de estudos, eu já fiz vídeo sobre, eu vou ter que fazer de novo e tudo mais. Porque é assim, mas assim, se tá 4, é na verdade assim 2,6 que vai crescer. Quase que o Brasil pode crescer mais do que a China. Esse é o nível de economia que os caras estão. Economia que vai dominar o mundo.
enquanto eles estão crescendo isso, o Brasil está crescendo esse patético, os caras vão meter 5,5. Só menos do que a Índia. E esses são os países também que eu tô falando pra galera. Presta atenção, Indonésia. Presta atenção na Índia. Presta atenção nesses dois. Isso aqui vai dar trabalho, cara. Isso aqui é o futuro. Isso aqui não é o futuro. Ok? E não só isso, já teve, vamos para isso, teve a publicação dos dados econômicos da Argentina, o indicador mensal de atividade econômica em maio mostra um crescimento de PIB de 12 meses acumulado, então o último ano. Então não em 2024, mas o último ano acumulado, então fevereiro a fevereiro, 12 meses, 5,7% dentro da previsão aqui. Tende a ter uma desacelerada sazonal um pouquinho mais para frente, tanto que eles mostram aqui o mensal e tudo mais. Tende a dar uma desacelerada aqui em setembro, outubro. Então vai saber o que está acontecendo, mas eles estão cravando 0,9, 0,8, 0,6, 0,8 de PIB todo mês, cara, reloginho. Esse julho aqui eu queria entender, não sei o que aconteceu aqui, mas o ponto é um crescimento extremamente forte e ele se reflete nos índices de salários, por exemplo, né? Também é um dado oficial do governo, e é legal que... Eu acho fascinante ver o processo de coping da esquerda, porque primeiro assim, Milei assumiu, ele é maluco, fala com os cachorros, vai dar tudo errado. Aí inflação subiu tudo mais, pronto, o neonazismo, o neolibertário, blá blá blá, destruiu a Argentina, ok. A pobreza explodiu, ok, a gente falou que isso ia acontecer. Aí a pobreza começou a cair, os salários começaram a subir e tudo mais, e eles ignoraram. Aí quando as estatísticas começaram a ficar mais altas, falaram, não, a pobreza caiu porque os pobres morreram de fome. É isso. Literalmente o Milei colocou os pobres na praça e motosserrou todo mundo. E por isso a pobreza caiu, porque é literalmente o nazismo exterminando o pobre. Okay. A inflação caiu porque as pessoas estão consumindo menos. Aí você mostrava o dado, não, as pessoas estão consumindo mais. Aí agora a nova desculpa da esquerda para esse tipo de coisa aqui é mentira. Você não pode confiar quando o governo fala alguma coisa. Estatística oficial. 32,5% de aumento real dos salários nos últimos 12 meses. Então, não só você tem uma expansão da economia de 5,7%, os salários estão crescendo 32,5% em termos reais. E é fascinante ver a completa imbecilidade da esquerda, porque eu tuitei sobre isso e teve um cara que falou, não, mas mas os preços nos mercados subiram 60%. Meu irmão, justo. Eu tô falando de aumento real acima da inflação. Você citar a inflação não é um... Caralho, você não entende nem isso. Nossa Senhora, Jesus te guarde e proteja, cara. Que você nunca tenha filhos ou pessoas na sua responsabilidade, porque eu vou ter dó deles. E não só isso. Plotando a atividade econômica aqui, é legal que o buraco da pandemia nem vale a pena colocar aqui. Não só está tendo uma recuperação extremamente violenta, está à beira de bater os maiores índices de PIB da história da Argentina. Ainda tem muito para recuperar, quer dizer, foi muito que foi para recuperar aqui, ainda tem um montante para recuperar e para crescer, mas o ponto é que, ao passo que nós estamos, e vale dizer, isso aqui são dados de fevereiro, ao passo que nós estamos agora, em 3 a 6 meses, nós vamos ver o maior PIB da história da Argentina. Não só isso, é possível que nós já estejamos nele. Porque esse nós é de fevereiro, e nós estamos no fim de abril. Então, se tá dando 0,9, 0,8 a cada mês, então teve quase 2% de crescimento aí, né? Porque é multiplicado. Dá 1,8, 1,9 aí, 2, que pode ser o suficiente para passar isso aqui. Então, assim... Se acostumem. Corrupção no governo Lula. Centrão saboando, tentando ver como é que eles podem ganhar a eleição. Porque agora eles podem comprar os votos deles, né? Eles têm as emendas deles. O Brasil que se exploda, claro. A gente crescendo, blé. O governo gastando mais com publicidade para dizer que tá tudo bem. E quem discorda é literalmente Hitler. E enquanto isso, a esquerda falando que é mentira do governo. Porque não é governo, eles mentem. Agora a esquerda descobriu isso. De repente os caras viram a cara. É tipo quando tinha o movimento anti-guerra. Lembram disso no governo Bush, cara? Agora eu tô entregando na minha idade. Se bem que os brancos já nem... No governo Bush tinha todo o movimento anti-guerra, né? Aí o Obama foi eleito, continuou todas as guerras e o movimento anti-guerra só ficou tipo... Desapareceu. Todo mundo desapareceu. A esquerda inteira era anti-guerra e de repente eles falaram... Não, é que agora é um drone democrático acertando as crianças, né? É relativo. Ai, ai.
Por esse vídeo é isso.